Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um podcast de educação musical e formação docente, com mais uma série sobre música na educação infantil. Eu sou Ana Esther, sou orientada pela professora Tereza Mateiro, que conduz essa proposta dos podcasts com professores de música na educação infantil. E hoje eu estou aqui com a Tainá. A Tainá é professora há 17 anos na educação musical na educação. Não sei se há quanto tempo na educação infantil, ela vai nos contar, e eu estou muito contente de recebê-la aqui. Tainá, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade e fique, sinta-se em casa para contar a sua história, sua trajetória. Aproveitando, eu já vou lançar a primeira pergunta para te conhecer melhor, assim, e a gente vai conversando. Eu gostaria de conhecer como que foi o seu processo até chegar na educação infantil, enquanto professora de música, sabe? Como você se descobriu professora de música, por que educação infantil? Me conta um pouquinho mais. Legal, legal. Me chamo Tainá, Tainá Pinheiro. Eu sou graduada em Educação Artística, com habilitação em Música. Legal. Eu também sou técnica em clarinete, estudei clarinete no conservatório, aqui tem curso técnico em clarinete, e sou mestre em artes pela UFPA. Legal. E aí tem algumas especializações aí da vida, né? E assim, eu comecei a dar aula logo que eu me formei, eu era muito jovem. Olha essa carinha aqui, não sou tão velha assim, né. Não é. Ah, 17 anos dando aula, meu Deus, não. Mas eu comecei bem jovem, mas eu comecei a dar aula no conservatório, né. E a única experiência que eu tinha com docência e com música mesmo, era no conservatório, na igreja, né. Olha só. E eu comecei a dar aula no conservatório de musicalização. E apesar de me considerar uma professora conservatorial, né, tenho hábitos conservatorial enraizado, né, em mim, Aham. eu sempre tive a preocupação que os meus alunos, eles amassem música. Então, eu era professora de musicalização, era o primeiro contato que eles tinham no conservatório, né, então, ou eles iam ficar lá, ou ou eles iam ter uma péssima impressão daquele lugar, né, então eu tinha preocupação com esse cartão postal ali, né, do conservatório. E sempre me dediquei muito, assim, a novas metodologias, mesmo que de maneira um pouquinho tímida, ali pelo conservatório, né. E durante eu estar lá, recebi a proposta de trabalhar numa escola particular, na escola do filho da diretora do conservatório na época, da professora Lucinha. E aí ela disse: "Olha, lá na escola do meu filho estão precisando de uma professora de educação infantil. Eles já têm uma professora de ensino fundamental e estão precisando de uma professora de educação infantil, de música". E aí eu fui fazer entrevista e a diretora gostou muito de mim, e aí eu acabei ficando por lá e trabalhei nessa escola há muitos anos. Depois eu passei num concurso, né, um concurso público, saí da escola, depois voltei de novo, porque era uma escola muito boa e eu queria que a minha filha estudasse lá, acabei que eu voltei Legal. para fazer a minha contrapartida, né, lá da bolsa da minha filha e tal. Aí voltei para dar aula na educação infantil, então foi assim que começou, né, 2005, eu me formei em 2004, em 2005 eu já comecei a trabalhar com educação infantil especificamente, nessa escola. Não é comum, não era comum, há 15 anos atrás, mais ou menos, ter música na educação infantil, né, É. na escola. Então, essa escola era assim, era um diferencial da escola. E ela já vinha de uma trajetória de mais ou menos 20 anos de educação, que a proposta sempre foi muito artística, né, então as crianças tinham artes visuais, tinham teatro e tinha também a linguagem musical. Então era uma preocupação muito do projeto da escola, do projeto pedagógico da escola, né. Não era comum, né, geralmente quem, faz música, né, na educação infantil, Uhum. é o professor de sala base, né. Uhum. Tanto que uma vez eu fui colocar um currículo numa escola, eles disseram: "Não, a gente canta aqui com as criancinhas". A gente não Então, precisa, né, de uma professora de música e tal. Então, foi, assim, uma experiência muito legal. O nome dessa escola é CIEC, Cirandinha, uma escola bem conceituada aqui em Belém.
E foi assim que eu comecei a trabalhar na educação infantil, entendeu? Agora eu já esqueci a tua pergunta do início. Eu comecei a Sim, falar, falar, falar. é bem isso mesmo que eu queria saber, assim, como é que foi esse teu processo até a educação infantil? E até aproveitando, você comentou que você era professora do conservatório, né? Como é que foi para ti, assim, transferir a experiência do conservatório para uma experiência na educação infantil? Como é que foi essa transição? Sim, sim. Na verdade, eu tive que estudar muito, né? Porque, porque eu era uma vivência que eu não tinha, né? Não tinha filhos, então era muito jovem, tinha acabado de casar na época. E aí, eu tive que estudar, fui fazer curso para entender esse mundo da educação infantil, né. Uhum, E tinha uma colega que trabalhava lá, que me ajudava muito, que foi minha professora também e depois foi ser minha colega lá, legal, e a gente trocava muita experiência, e foi assim que eu comecei, né, na educação infantil especificamente. que legal. Depois, mas eu trabalhava no conservatório paralelo, sabe. Ah, sim, continuou. Isso, continuei no conservatório paralelo, comecei a ter outras experiências na docência e tal. E aí, depois de alguns anos, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação do Estado, né, mas aí não era mais com a educação infantil, então eu fiquei um pouquinho longe, eu acho que uns 2 ou 3 anos de educação infantil, quando eu fui para o estado. E aí foi aí que veio a escola de aplicação, já em 2011, escola de Hum, aplicação. Então, na escola de aplicação, eu fui logo lotada na educação infantil, né, eu tinha uma experiência, e a proposta da escola de aplicação era ter também no currículo música na educação infantil. Então, é, quando eu cheguei, já tinha uma professora substituta, né, compondo esse quadro, e eu cheguei para ficar no lugar dela como efetiva. E é aí que começa a minha história lá na escola de aplicação, na educação infantil, durante esse período, até hoje, né, tô lá, né. que legal, você comentou que quando você começou na educação infantil, não, com música na educação infantil nem tinha essa proposta, né? Eram poucas escolas que traziam essa proposta, e ainda é pouco, assim, se a gente for pensar, né? Aqui em Floripa, por exemplo, como eu te comentei um pouquinho antes de a gente iniciar, nós temos música no Fundamental desde 98. E esse ano que Uhum, começou a proposta para educação infantil, assim, então. E ainda é um projeto piloto, não é nada muito uhum, determinante, assim. Eu acho isso muito sensacional que já tenha um bom tempo, né? Você está há mais de 10 anos, né, no colégio de aplicação e sim, já tinha. Então, é muito sim. bacana que exista essa consciência, né? E Uhum, aproveitando, inclusive, falando sobre essa questão dessa consciência, do ambiente escolar com relação à educação musical, eu queria te perguntar como é que é essa parceria. Você que também comentou que está na coordenação, como é que é essa parceria, assim, do processo dentro da escola com relação à educação musical, na educação infantil, com relação ao teu trabalho com outros professores? Como é que tu observa isso? tá. Acho importante, registrar que lá na escola de aplicação daqui da Universidade Federal do Pará, é assim que funciona as artes dentro da escola de aplicação, né, no caso a música. Uhum, A gente distribui as linguagens artísticas ao longo da educação básica. uhum. Então, nós somos nó nós devemos ter hoje 50 turmas na escola, vamos dizer, assim. É mais ou menos isso, vai dar umas 50, de educação infantil ao ensino médio, mais ou menos 50 turmas, e nós somos 4 professores de música. E agora 2 estão de licença, né, para o doutorado. Então nós estamos em 2 professores de música, então a gente não consegue, eh Dá conta de garantir, dar conta de tudo, garantir que a música esteja, né, falar, em todos os níveis de ensino. sim. Então, uma proposta do grupo de artes que na educação básica, os alunos passem por todas as linguagens artísticas. Ah, legal. Então, na educação infantil, por exemplo, nós temos música e uma outra linguagem, que pode ser, a gente não abre mão da música na educação infantil, sempre tem. Então, Obrigada. a música e uma outra linguagem. Às vezes tem ano que a educação é teatro e tem ano que são artes visuais.
Uhum. mas a música sempre tá junto, Tá né. junto. Então, é uma proposta que tinha quando eu cheguei lá, e o PPP da escola garante hoje que tenha 2 linguagens artísticas na educação infantil. Legal. E aí, a educação musical depois ela vai em cada nível de ensino tem pelo menos uma série que tem educação musical, entendeu? Então, no Fundamental 1, se eu não me engano, hoje é no terceiro ano que tem educação musical, e aí no Fundamental 2 tem outra série que tem. E aí assim, a gente vai distribuindo ao longo da educação básica, as 4 linguagens, né, que Uhum. temos na escola. E aí, na educação infantil é muito, eu digo que é muito mais simples, né, de você trabalhar em parcerias com as Aham. professoras, É muito em massa. parcerias nos projetos. Então a gente tem os projetos institucionais, né, o Uhum. projeto institucional e o projeto da educação infantil, que a gente desenvolve ao longo do ano, que começa com o projeto de acolhimento. E aí, nesse projeto de acolhimento, que a gente gera um tema, por exemplo, esse ano nós estávamos trabalhando o vento. Então a Hum. gente trabalhou pipas, cataventos, bolinha de sabão, tudo Ai, que que legal. envolvia essa questão do vento, sabe. Aham. E a partir daí a gente vai desenvolvendo o conteúdo ao longo do ano, a Uhum. partir desse grande projeto de acolhimento, desse grande guarda-chuva, né. Isso A com gente vai todas as desenvolvendo professoras de todas as idades, ali com dentro. todos, e a gente planeja do educação infantil, no caso a gente tem pré-1 e pré-2 lá na escola. Legal. Então, nós temos hoje a gente tem 2 turmas de pré-1, 2 turmas de pré-2. E o planejamento ele acontece de forma integrada. Mas Então, assim, o educação infantil eu digo que é a melhor coisa que tem na escola de aplicação. A gente consegue sentar junto e planejar ai, que junto e legal. fazer todos os projetos bem alinhadinhos, sabe. Uhum. Música, educação física, Mas agora temos o teatro também, a professora da brinquedoteca, então a gente vai se ajustando, se alinhando, né, e consegue pegar esse grande projeto, né, uhum. e incorporar os objetivos da nossa disciplina, né. Então, por exemplo, esse ano que a gente está trabalhando o catavento Uhum. e o vento de forma geral, né, a gente compôs música, específica falando sobre o vento, sobre a Ah, incrível. pipa, né, e a gente fez todo esse trabalho da Uhum. da a pipa, porque sobe, e aí a gente já trabalha alturas, sobe e desce, né, e a gente vai incorporando os os objetivos de Uhum. ensino, né, da música com esse grande projeto, Esse né. grande projeto. É muito legal tu comentares isso, porque, por conta dessa parceria mesmo, né, dessa integralidade, assim, a criança vai receber isso como um todo, não vai receber as coisas fragmentadas, então, puxa, é sensacional, assim. Quisera eu que todas as instituições tivessem essa proposta de fazer um planejamento integrado, né. Eu fiquei curiosa, assim, até, por exemplo, pensando nesse planejamento integrado, daí como tu prepara daí as tuas aulas a partir desse planejamento integrado, assim, como que tu vai propondo as tuas aulas para o pré-1 ou para o pré-2, Uhum. como tu prefere Sim, falar? sim. É. Assim, só um parêntese, é muito legal essa proposta da escola, assim, eu tenho muito orgulho de falar, né, que eu sou professora da educação infantil, principalmente, e Uhum. agora mais ainda, porque agora olha só, eu sou de professora, de coordenadora e de mãe agora, na educação Ai, meu infantil. Deus, que legal. Então meu filho foi sorteado, Ai, que ele legal. porque lá na escola é sorteio, né, para Aham, entrar, ele foi sim. sorteado, e ele é portador de necessidades especiais, ele é autista, Uhum. e aí agora eu tô com essa experiência também de mãe, né, lá dentro do espaço da educação infantil. Então agora tem hora que eu não sei se eu sou mãe, se eu sou coordenadora, se eu sou professora, e a experiência de dar aula para ele, mas assim, eu estava com muito medo, porque Uhum. eu digo: "Ah, ele não vai conseguir fazer as coisas que os outros fazem, aí eu vou me frustrar, aí não vai dar certo", né, eu É. estava muito receosa. E aí depois eu disse: "Não, mas aí vai ser melhor, porque eu vou saber o que ele pode fazer e vou adaptar já a atividade para ele, né". Então, está sendo uma experiência bem legal. Ai, que legal. Mas assim, voltando para a tua pergunta,
essa questão do planejamento, né? Então, a gente alinha, por exemplo, que a gente vai trabalhar, essa semana a gente vai trabalhar a pipa, um exemplo, né? E aí, por conta da pandemia, que as crianças tiveram, né, um tempo longe da escola, É. então, esse ano que nós voltamos presencial, Uhum. e aí eu estou fazendo o mesmo planejamento quase para pré-1 e para pré-2, né? Porque o pré-2 não teve muita vivência Imagina, praticamente. musical. Aí, então, a gente está fazendo quase o mesmo planejamento. Assim, algumas atividades a gente explora um pouco mais, né, por causa da questão da idade, mas é quase o mesmo. Uhum. E aí, por exemplo, a gente trabalhou as pipas, né? Então, lá teve todo um contexto com essa questão das pipas. A contadora de história, que é a professora de teatro, ela já é chamada na escola de Senhora Vento. Ah, muito bom. E aí eu me preocupo em trazer para dentro da parte musical isso, né? Então, como eu te falei, a gente compõe, Hum. se for possível, né, a gente compõe músicas a partir dos textos que ela faz, ou a partir de poesias que elas trazem, as professoras. Olha, essa poesia é legal. Eu digo, vou fazer uma música dessa poesia, e a gente vai juntando. E aí eu vou vendo que atividades que eu posso adequar para esse conteúdo, né? Uhum. E que conteúdos eu posso aplicar em cada em cada uma dessa proposta, né? Dessa grande conversa que a gente tem, né? E aí a gente vai explorando os conteúdos musicais, os parâmetros do som e entre outros, dentro Dentro dessa desse proposta. projeto, Uhum. dessa proposta, exatamente. Nossa, muito bom. É legal. Eu adorei a ideia da composição, assim, que fica tão a carinha deles, né? Ele é tudo tão significativo. Eles vão lembrar disso para sempre, né? Muito legal mesmo. E falando, tu comentou assim sobre o colégio de aplicação, tu colocaste assim, é, que de fato traz uma proposta legal, tem uma estrutura legal, a instituição ela promove isso, né? Ela fortalece isso. E, enfim, a gente sabe que a defesa da música na escola pública, assim, é aquela luta ainda que em alguns lugares talvez vá durar muito tempo até que a gente conquiste, né? Eu queria, assim, que a gente conversasse um pouco sobre as razões, então, para que a música esteja na educação infantil, na escola pública também. Que não seja só uma proposta de escolas privadas, né, que estão ali, né, para um determinado público, mas quais são as razões que a tornam importante para a escola pública nessa universalização do ensino? Olha, assim, na educação infantil, quando eu comecei, né, na educação infantil, eu ainda não tinha eu era muito jovem, então não tinha muito essa noção da importância da brincadeira, né? Hum. De estar em movimento, de estar nessa pegada, né, da brincadeira que é tão importante, né, na educação infantil. Eu fui entender isso muito depois, com a experiência, né, Ah, com os sim. diálogos, com as formações, com os cursos É. que a gente faz. A gente vai entender bem depois, até porque eu era de conservatório, então uma vez eu fiz uma atividade com os alunos, era não sei eu acho que é parlenda, é uma parlenda que a gente canta, fui à China na saber como era a China, sabe, né? Aham. Aí eu fiz um joguinho lá com os instrumentos e tal, e aí eles estavam todos sentados assim, e eu estava fazendo atividade e comecei a filmar. Filmei. Aí, legal, vou mandar lá pra coordenadora, pra saber o que que ela acha e tal. Aí eu mandei, então abafando, né, com o meu trabalho, muito legal. Aí eles fazendo direitinho no tempo e tal, aí ela: "Nossa, que legal, Tainá. Mas sabe que eu sinto falta do movimento das crianças, sabe, brincando. Parece que eles estão ali muito enrijecidos e tal. Tudo bem que eles estão concentrados, né". E aí eu comecei a enxergar isso com outros olhos, né, essa questão da brincadeira, da música ser atraente para a criança, né, e de não ser uma coisa enrijecida, uma coisa chata, essas coisas vão tomando conta, né, de É. você.
E hoje eu acho que na educação infantil é fundamental e alinhada com a brincadeira, né? Eu digo que brincar é coisa séria. Exatamente. Então, esse fazer musical alinhado à brincadeira só tem a contribuir nesse processo de aprendizagem para as crianças, na Uhum. socialização, na parte cognitiva. Então, eu não vejo hoje a educação infantil sem educação musical, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E aí a gente vai costurando isso com as outras disciplinas, e isso vai ficando cada vez mais rico, né? Uma coisa que eu falo sempre também é que eu não, assim, que eu me preocupo muito em não perder de vista o conteúdo musical, né? Uhum. Já tive várias, como você está falando das minhas memórias, eu tive vários altos e baixos nesse sentido, sabe? De ter um momento de se preocupar com o produto musical, né? Que tu vai apresentar para o pai, que você vai apresentar para a comunidade escolar, né? E ficar preocupado com aquilo. E eu já tive aquele momento de não, não, vou mostrar o processo que está acontecendo na sala, É, tem os dois e é lados. isso que a gente vai mostrar para a comunidade, acabou. Mas hoje, assim, e assim, teve uma época de me preocupar muito com essa questão desse processo em si, da música como meio para alcançar determinados objetivos, né? A música como meio de desenvolver a coordenação motora, de desenvolver a percepção auditiva, de desenvolver tudo isso. E aí, os objetivos musicais? Né? E aí, o que eu faço com eles, né? Então, hoje em dia eu consigo entrelaçar tudo isso, né? Eu Legal. consigo fazer essa conexão, sabe? De que nenhuma coisa é mais importante que a outra, que tudo tem que estar junto, né? Mas uma coisa que eu não deixo escapar é essa questão do objetivo da música em si, do conteúdo musical, né? De Uhum. trabalhar mesmo as qualidades do som, as texturas, desse fazer musical ativo, né, de trabalhar a apreciação, de trabalhar essa questão do ouvido, de fazer as crianças manipularem o instrumento da melhor forma, de ter um aprendizado musical, sim, significativo, né? E aí, a coordenação motora, a percepção auditiva, a socialização, ela vem como consequência, Sim, né? E eu não posso deixar de lado também. Mas eu consigo, graças a Deus, hoje eu estou num momento assim que eu consigo, sabe? legal. Consigo alinhar bem essas coisas que, pô, em alguns momentos da minha vida eu ficou assim, um pouquinho deixando a desejar um ou outro. E um dia desses eu estava orientando um trabalho de, um, de uma formação do Parfó, né? De uma aluna do Parfó, de TCC. Sim. E Ai, o trabalho fora dela. aqui. Oi? Tinha par fora aqui no Paraná. Tinha aqui também, agora acabou, né? É, Que não. pena. E aí, eu acho que foi há uns 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu estava orientando, acho que foi a última turma de Parfó. E o trabalho dela era a importância da música na alfabetização. Era para o aluno de primeiro ano. E ela falava muito dessa questão da música, ajudar na concentração da criança se alfabetizar e tal e tal. Mas aquilo me deixava muito incomodada, e eu fui tentando fazer ela pensar de forma diferente, conduzindo ela para esse aspecto mais musical da coisa, mais de educação musical. Eu disse: olha, você vai se formar em educação musical, você vai ser professora de música, vamos pensar mais para esse lado. Eu sei que você é alfabetizadora hoje, né, que você considera isso muito importante, mas agora a gente vai pensar de outra forma, bora pensar como professor de música mesmo, né? Que conteúdos musicais você pode explorar aqui nessa atividade, tal. E fui instigando, instigando. E numa roda de conversa com meus colegas, que são professores da graduação, eu acho que só estava eu lá do técnico, né, lá da escola de aplicação, os outros colegas todos da graduação, da etno, da musicologia, e não sei o que lá. E eu Uhum. contando a experiência para eles numa roda de conversa, teve uma professora que falou assim, da etno, uma etnomusicóloga, que falou assim para mim: nossa, Thay, mas o que ela faz não é muito diferente do que você faz na sua sala, não. Olha, aquilo me ofendeu de uma forma. Aí, ela disse assim: eu li o trabalho da fulana, mas o que ela faz lá na sala, como é que você acha que é tão diferente do que você faz? Aí eu entendendo. Olha, mas eu fiquei arrasada. Imagina, imagina. Você ouvindo, tudo bem que você ouve do aluno, mas de uma colega, como assim, professora? Eu não acredito que Uhum. você está falando isso. E aí a discussão se deu por horas e horas, mas.
assim, até colegas nossos, né, ainda têm esse Sim. pensamento sobre essa questão musical na educação infantil. Então, eu me preocupo muito com Uhum. essa questão do conteúdo. Muito bom. Hoje eu consigo, às vezes, preparar o produto para mostrar para a Uhum. comunidade, já pensando em todos os conteúdos que eu vou trabalhar ali, já pensando nesse processo, eu já consigo, visualizar melhor e colocar em prática, né, melhor Interessante. também. Eu fico pensando, assim, na tua fala, e é uma questão, assim, é um processo formativo, né, é uma questão de formação. Pensar, nesse entendimento, sobre a música, como um fim em si mesma, né, como o que que a música tem que contribui para a formação humana da criança, né, para a formação integral da criança. Não Sim, ela enquanto uma, utilitária, né, para algum fim, sim. uma apresentação para os pais ou uma apresentação para as mães, essa, né, não que não possa acontecer, mas não é o fim dela, né. Eu pensando nessa questão da formação, eu fiquei refletindo aqui sobre, tu se formou em educação artística, né? Que foi a tua primeira, a tua graduação, né? Ao longo da tua formação, assim, e do teu processo formativo enquanto professora, quais foram os elementos, assim, que mais te auxiliaram nesse processo, né? Para responder justamente para esses teus desafios em sala de aula, os desafios que tu foi vencendo, né, gradativamente até hoje, e quais foram os elementos, assim, que mais te ajudaram? Ah, eu tive sei lá, uma disciplina que me ajudou, ou um material que me ajudou, ou um site que me ajudou. O que mais te auxiliou nesse processo, assim, aí? Como eu te falei, eu fui, eu sou formada em educação artística, né, com habilitação em música. Depois tive a minha formação no conservatório também, paralelo a isso. Então tinha muito de mim nessa questão do conservatório, né. Mas Uhum. assim, quando eu fiz estágio Hum. no conservatório, eu fiz no conservatório estágio, o professor que era professor de musicalização, na qual eu fiz estágio, ele era muito inovador com essa questão metodológica também. Os professores de musicalização no conservatório têm muito essa pegada, né, diferente, né, do professor de instrumento e De tal. fato. E aqui no Pará, essa questão conservatorial era muito forte, porque na época que eu estudei no conservatório, tinham muitos russos. Olha, Era tinha assim, metade do quadro de professores eram russos. nossa, Então a escola daqui, né, do conservatório teve por muitos anos teve, eh, esse a quadro. escola russa impregnada, né, aqui no conservatório. Então ficou muito mais forte esse modelo europeu, esse modelo conservatorial, sabe. Então, eu estu meu professor era russo, né, Uhum. meu professor de clarinete. Então a gente teve esse processo aqui. Então, os professores de musicalização, eles eram, vamos dizer assim, desviados do do modelo tradicional, né. Então, eu fiz estágio com esse professor, totalmente, hoje ele é professor da minha filha. Então ele é totalmente, assim, inovador, né. Então, foi o pontapé, assim, inicial. E aí, depois eu era muito jovem, então muita coisa na minha graduação se perdeu. Tem coisas que eu não lembro, né, que eu tenho certeza que os professores falavam, sim, né, mas assim, muita coisa se perdeu, eu entrei na faculdade com 17 anos, Hum. né, acho que meus colegas brincavam que eu não podia nem tirar cartão de crédito, Aham, não podia ter é cartão de verdade. crédito. Então eu me formei com 21 anos, então eu era muito jovem. Então essas coisas, muita coisa passou, assim, sem querer, sabe, passando. Então depois eu fiz especialização em educação inclusiva, mas também não foi muito legal. Uhum. Depois eu conheci o trabalho da Cecília França, Hum. num dos encontros da ABEM, né,
Eu sempre gostei muito de estar em encontro, desde a graduação, mas só que a gente ia para farra, né? Na graduação, a gente ia. Mas aí depois continuei com essa prática de ir para os encontros e tal, eu conheci a Cecília. E o trabalho dela, na verdade, o trabalho dela que começou a fomentar essa questão em mim do estudo, né? E de entender esse processo de educação musical e de vivência musical com as crianças, principalmente na educação infantil, né? Então, todo esse processo de conhecimento musical, de aprendizagem musical, eu conheci e comecei a experimentar a partir dos trabalhos dela. Uhum. Tanto que quando eu cheguei no mestrado, tinha um professor maluco que perguntava assim para mim, Fernanda, qual é o teu teórico? Aí eu dizia, é o Swanwick. Muito bom. Tinha que dar aula do Swanwick para a turma. Porque eu comecei a gostar muito disso, sabe? De Claro. conhecer esse processo que tinha tudo a ver com construtivismo, que era a escola que eu estava. Então, comecei a enveredar por esse caminho aí Uhum. do conhecimento musical baseado no Kate Swanwick, baseado no trabalho que a Cecília fazia. E aí me encantei, aí fiquei, daí foi pra frente, né? Uhum. E que é um trabalho muito lindo que ela faz, né? Até hoje, assim, eu também acompanho, recebo muito material, assim, e que contribuição, né, dela enquanto tanto do Swanwick quanto dela enquanto professora de música que levou o trabalho do Swanwick para frente de uma maneira tão bacana, né? Muito legal isso. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto tu falando aí, tu mencionou inclusive da especialização da educação inclusiva, né? Tu trouxe também a questão do teu menino. E eu fiquei querendo assim conhecer algumas das tuas experiências, assim, quem sabe alguma que te marcou muito, pode ser uma recente ou que te marcou muito, assim, tanto uma experiência assim com aula de música ou até com crianças nessas condições, assim, como que essa tua formação, inclusive na educação inclusiva, nossa, ficou uma cacofonia agora, inclusive na educação inclusiva. Como que foi para ti essa tua formação, assim, como que ela te auxiliou? Se tu tens alguma experiência para compartilhar. Então, com a minha especialização em educação inclusiva, uma das coisas que me preocupava muito era essa questão da adaptação das atividades, né? Interessante. Então, eu tive casos assim bem difíceis. Por exemplo, eu tive caso de uma criança lá na escola que eu não podia colocar som, aparelho de som, tipo Então, caixinha de som, né? Então eu podia cantar, eu podia usar o piano, eu podia usar o violão, eu podia usar o que fosse, mas se eu ligasse o som, acabava. Ela tinha crise na mesma hora. Então foi toda uma, eu tinha que adaptar a minha aula para a turma dela, né? uhum. E aí, e em alguns momentos eu ficava com receio, né? Poxa, mas o restante da turma não vai ter essa experiência, né? Se eu não podia colocar um desenho, eu não podia colocar nada na televisão, eu não podia colocar, né? O Então som. foi assim, isso, nada de eletrônico, né? Então foi assim desafiador, porque eu gostava muito de passar vídeo para as crianças, de fazer esse momento de apreciação, não podia fazer, né? Então foi desafiador não poder utilizar desse recurso, né? Então sempre tive que adaptar a Uhum. atividade para essa turma. E assim, sempre levava, assim, chegou um momento assim de eu ficar limitada, né? Claro. De não poder tocar e tal. Aí eu levava colegas para tocar para eles, né? Então, se eu estava trabalhando, não Muito sei, bom. música popular brasileira, aí eu convidava colegas para tocar, era uma vez na semana, né? Então, de vez em quando a gente fazia assim, essas loucuras, assim. E aí consegui levar vários colegas para tocar. E meu marido é trombonista, ele sempre me ajuda também. Aí Ai, ele que toca massa! trombone, não sei o quê. E aí consegui. E como eu trabalhava no conservatório, eu conhecia muita gente, né, que topava fazer essas loucuras assim. E aí foi assim que eu consegui adaptar a aula para ela. Foi assim, bem desafiador. Imagino. E assim, sempre essa preocupação de adaptar. E aí, com a chegada do Theo, né, o Theo é autista nível 3, ele não fala. Uhum. E aí, quando a gente percebeu que a gente não ia ter condições de pagar
boas terapias, porque as terapias que o plano oferece não são muito legais. E Às vezes aí não se a gente, adaptam também à necessidade da criança, tem isso também, né? eh, e a gente teve conhecimento que hoje o que é comprovado cientificamente para criança autista que funciona, que é baseado em evidência, é a análise do comportamento aplicada, né, a ABA. Sim, E não podia ouvir a palavra aba, que eu aprendi errado o que era aba. E aí, quando a gente viu que a gente não tinha condições de pagar, tipo, R$ 5.000 de terapia por mês, a gente resolveu estudar aqui em casa. Então, perfeito. eu estou terminando agora uma pós em intervenção ABA, né? Que E aí eu pretendo fazer meu trabalho agora baseado em análise do comportamento. Então, todo o trabalho que eu faço com o Theo é baseado, né, em aba, e eu estou tentando agora, eu tô lançando agora um trabalho para alcançar outras pessoas, né, a partir disso. E tenho utilizado legal. algumas atividades já na sala baseado em análise do comportamento. Assim, foi um negócio que me encantou. Então, eu estou enveredando por outro caminho, né, que eu Que nunca imaginei que legal. fosse fazer, que não tem nada a ver com musicoterapia também. Eu sempre Sim, procuro alinhar bem com essa questão mesmo do fazer musical em si, né? Mas fazendo com que eles garantir algumas habilidades musicais para as crianças com TEA baseado em análise de comportamento. Então, tem sido uma experiência legal, tenho conseguido muita coisa. Assim, eu estou no começo ainda desse estudo, mas inclusive hoje eu tenho que entregar meu trabalho lá na pós, ai, ai, né? ai. Terminando aqui eu tenho que entregar o trabalho. E está sendo legal, sabe? Uma nova experiência, assim, pra Que gente aqui. riqueza, né, que tu pode trazer com esse trabalho, né? E como a tua própria experiência também pode te ajudar nesse sentido, né? Tanto para o TEL quanto para, enfim, para a tua prática. Eu Hum. acho sensacional, assim, porque eu tenho, né, você falando assim, eu me transponho para a sala de aula. Eu tenho um caso de uma menina que ela nasceu com uma formação, então ela tem baixa visão, baixa audição, e hoje foi bem legal, eu estava trabalhando música açoriana com eles, por conta da cultura aqui da ilha de Florianópolis, né? E eu peguei ela no colo, eu disse assim, agora vocês rodam em volta dela. E falei para as crianças, né? A gente fez duas rodas, uma de menino, outra de meninos. Então agora vocês rodam em volta dela, as meninas para um lado, os meninos para o outro. E eu fiquei rodando com ela. Ela, nossa, batia palmas, super feliz, assim, e é uma turma, assim, bem cheia de energia, gosta de uma agitação, e ela gosta de uma agitação, assim. Ela não gosta de músicas muito altas, né, por conta acho que provavelmente do aparelho de ouvir, do aparelhinho que ela usa, mas ela ama esse movimento, assim, ela ama estar no meio desse movimento, então a ideia da inclusão ela vai muito além, né, enfim, de tu ter aquela criança ali, né, mas tu incluí-la nessa atividade, tu estar com ela, tu pensar tudo por conta dela também, né, ela Hum. estar na equação eu acho isso muito sensacional, assim, então ouvir a tua experiência também me inspira A a, gente. né, Que legal, a gente pode trocar, né, umas figurinhas aí. E olha, nós temos uma aluna agora, a Manu. Ela tem um, ela tem uma paralisia cerebral, uhum, ela é muito comprometida, anda na cadeira de rodas, se alimenta por sonda, bem comprometida. Ela só vai 2 vezes na semana na escola. E olha, aí a gente teve que organizar o horário para que ela participe, pelo menos, da aula de música e da brinquedoteca. E aí ela vai uma vez na semana, porque nós temos 2 aulas na semana de música lá na escola. e ela vai E nessa. aí ela vai em uma vez, né? Ela vai em uma vez. E o pai dela é muito preocupado, ela não gosta, professora de som, de muito barulho, não sei o que. Eu disse, não, a gente vai adaptando, né? A gente vai vendo e tal. E aí fui fazendo os testes, né? Uhum. Então, eu disse, agora a gente vai pegar os pandeiros, todo mundo vai pegar os pandeiros. Aí ela se agitou, se agitou. Eu digo, não deu certo, né? O pandeiro não deu certo, se agitou muito e tal.
E aí ela descobriu na sala um tambor. E aí ela não largou esse tambor. Digo: "Ah, então agora eu já sei que ela prefere o som grave". Ainda não. E aí a gente vai fazendo a avaliação, né, das preferências. Uhum. E aí agora na última aula, já sabendo que ela gosta de tambor, aí eu levei vários tambores de vários tamanhos, né. Os tambores de chão, não sei o Ai, quê, e levei legal. todos que eu tinha lá pela escola, eu cacei todos os tambores, e aí levei para ela, ela sentou no chão e se movimentou e uma alegria, né. Olha só. Essa questão da adaptação é muito muito Uhum. importante, né, e pra isso a gente precisa avaliar, a gente precisa testar, Exato. né. Não ia saber que ela ia gostar do tambor, né, se a gente não experimentasse. Então, essa avaliação de preferências também é importante. E testar E sem aí medo também, né? De oi? E testar sem medo de incluir, né? Tipo, não, vamos Uhum. tentar. É um. é, são tentativas que a gente vai ter que fazer sempre, né? Até Uhum. incluir aquela E essa criança. questão da adaptação, eu lembro que uma vez, isso já faz alguns anos, já acho que uns 5 anos atrás, eu tinha um aluno autista na sala e assim, ele tinha uma deficiência intelectual também, não falava. E eu ia fazer uma atividade, não sei se tu conhece daquela música do Palavra Cantada, que é: "Já gosta da mamãe, já gosta do papai". Olha, eu não conheço. Eu conheço bastante Flora Encantada. Vou ter que procurar essa. E eles eram do primeiro ano, essa turma era do primeiro ano. E Uhum. aí, era assim a atividade. Eles até fazem um vídeo e eu adaptei para a turma. Conforme a criança vai ouvindo a música, ela vai fazendo um desenho, Uhum. né. Então e fala de várias fases da vida da criança. Já gosta da mamãe, já gosta do papai, Ah, já lembrei. sabe tomar banho, não sei aí ela vai falando, né. Aí ela fala da escola, fala que a criança gosta de pular corda, e ela vai fazendo a linha do tempo, né, e a criança vai desenhando. E aí no final ela pede para dobrar o papel, né, e aí esse papel que você desenhou, ele vai virar o seu instrumento, ele vira um tamborim, alguma coisa assim. E a caneta que você estava desenhando vira a sua baqueta. Então Oh. você faz o ritmo da música com a ba com o papel. Uhum. E aí faz o ritmo real, pam 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 pam, pam 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 pam. Muito E aí bom. vai fazendo, vai brincando e tem várias possibilidades, né, de ritmo que você pode fazer. E aí eu lembrei que o menino que é autista, ele não desenhava, ele não sabia segurar no lápis direito. E aí eu fiquei no dia anterior de ir pra aula, tipo, eu tenho que adaptar a atividade. E eu sabia que eu ia fazer essa atividade, e eu estava com isso na cabeça que eu tinha que adaptar, ainda não sabia como ia fazer. E aí de noite já sei, eu vou levar umas figuras e ele gosta de colar, então eu vou já levar as figuras prontas e lá ele só cola, né, no papel. Aí a minha impressora bugou de Ah, novo. Aí eu: "Caramba, e agora?" E aí antes de sair, e meu esposo: "Bora treinar, falta tanto tempo pra sair". Eu: "Não, tenho que levar esse negócio impresso, eu tenho que levar, eu tenho que levar, eu tenho que levar", é a primeira aula. E aí uma agonia, cheguei um pouquinho atrasada, mas levei o tal do papel. levou. Levei. Aí levei, fui cortando, tá, levei. Quando cheguei na sala, quando eu entrei na sala, quem estava na sala? A psicóloga do menino que tinha ido assistir a aula. Ui. Ai, aí quando eu olhei pra ela, assim, ufa, eu consegui adaptar a atividade. Aí eu: "Nossa, graças a Deus, senão eu ia Ui. ser crucificada aqui, né". E Mas aí ele fez a colagem que tinha que fazer, enquanto os outros estavam desenhando, ele estava colando. perfeito. E no final a gente tocou e ele fez a produção que tinha que fazer, né, e no final participou de todo o processo da atividade. Mas assim, o que eu quero falar com isso é essa preocupação com a adaptação, que às vezes os professores esquecem, né, então às vezes propõem uma atividade e esquecem. Uhum. E assim: "Ah, essa atividade é legal, é legal, é legal", mas como é que a gente vai adaptar? E às vezes a gente não para pensar, Qual é a né. equação, né? Não é só um tipo de criança. Exatamente, não para pensar nessa adaptação. E aí é uma coisa que Uhum. eu me preocupo muito agora mais ainda, né, agora mais ainda. Ah, Quando você sente na pele, né, aí você fica mais preocupado ainda. ai, filho, Interessante. que legal. E sim, com certeza eu quero trocar figurinhas.
vai ser muito legal, assim. É, eu fico pensando, né, como você tem uma caminhada, e a tua caminhada tá super enriquecendo aqui a minha, né? E eu nem tenho tanto tempo assim. Pra você ter uma ideia, eu tô completando agora 7 anos de educação infantil, né? Eu trabalho com educação musical desde que entrei na graduação, mas com educação infantil são 7 anos, né? Então, Uhum. eu lembro, primeira vez que eu entrei num berçário, o choro imperou, assim, Jesus amado, agora já era. É hoje que eu desisto. Então, da minha primeira aula para hoje já é tanto tempo, tantas mudanças, né? E eu queria perguntar para ti, pensando nessa questão, assim, até para a gente terminar a nossa conversa, já cheia de gratidão pelo teu compartilhamento. Uhum. É, hoje, quem é a Tainá enquanto professora de música, nesses Hum. anos de experiência? Então, eu sou aquela professora, primeiro, preocupada com o que vai acontecer na educação infantil. E aí eu tinha a opção hoje de não estar em sala de aula, né. A coordenação, ela me garante que eu não esteja, a minha carga horária é completinha, que eu não esteja em sala de aula. E aí a minha preocupação é: "Quem é que vai para lá? Meu Deus, aquele professor não pode ir pra lá. Como é que vai ser agora?". Não, a gente faz o sacrifício, eu vou estar lá junto e a gente se desdobra. Então eu acho que hoje, como eu te falei, eu consigo, eu me sinto segura, me sinto uma Tainá segura no que estou fazendo, sabe, segura nesse processo de educação musical dos pequenos, né. E assim, depois você escuta, assim, um retorno, né, das crianças quando passam para outro nível de É, ensino, né. uhum. Olha, sábado a gente teve a apresentação do coral da educação infantil no Dia da Família. Ai, legal. E aí a gente fez lá umas músicas e aí depois teve uma mãe que veio comigo: "Ai, Tainá, tenho tanta saudade, meu filho não tem mais isso, né, no fundamental, é outra proposta, então eu tenho tanta saudade". Então, eu hoje me vejo, assim, uma professora segura com esse processo de aprendizagem que eu estou conduzindo os alunos. Eu já tenho, por exemplo, teve uma aluna da musicalização, foi minha aluna com 6 anos. Não, mentira, 6 anos não, ela foi minha aluna com 11 anos. Ela é professora da minha filha na escola. Aí Que foi minha aluna no legal! foi minha aluna no conservatório. Então tem uma outra pessoa que trabalha comigo que também foi minha aluna, ela diz: "Nossa, né, eu gostava tanto das tuas aulas". Então, isso é legal, né, é gratificante. Então hoje eu me sinto, assim, uma professora, eu acho que a palavra é essa, sabe, segurança Uhum, no meu fazer enquanto docente. Eu acho que eu cheguei, assim, no nesse estágio hoje, assim, de uhum, segurança no que estou fazendo e pesquisadora. A gente nunca deixa, né, e assim, a universidade ela te espreme, assim, para isso, né, a pesquisa tem que estar aliada à tua vida. claro. Então agora, por exemplo, no último ano eu deixei um pouquinho de estudar um pouquinho sobre educação musical, estou estudando, como eu te falei, análise do comportamento, mas já tô pensando como é que eu vou fazer agora para alinhar essas 2 coisas, a gente já tá, Uhum, então acho que a pesquisa, né, essa professora pesquisadora, também eu me vejo hoje pesquisadora, eu acho que essa é uma palavra também que define hoje o meu muito. fazer, né, o meu fazer como docente. E aí eu tenho também uma turma de bebês, eu não te falei, na igreja, Me conta não é na isso. escola, não é na escola, é na igreja. Mas é aquela turma que vai com os pais, né, os bebês vão com os Sim! pais, Que mas é legal. uma outra experiência, é bem bacana também. E é no Acho que espaço da igreja é outra experiência, mas, puxa vida, deve ser sensacional, né? Muito, muito legal. muito bom. Tainá, se eu fosse assim descrever a dimensão do que foi tu compartilhar, assim, principalmente a tua fala sobre o ser professor e ser pesquisador, tu não tem noção assim de como isso alcança para além da escola, né? Uhum, Que alcança crianças, alcança pais, alcança professores, informação, professores que talvez estejam
já entrando no automático, que podem Uhum. indicar, E né? olha, Ana, eu faço vários cursos. Agora, esse mundo digital, esse mundo cibernético que a gente está, E, né, te dá muitas possibilidades, né? Então, exatamente. por exemplo, eu faço parte num grupo com o Tiago de Luca, né? Sou aluna dele também. Conheço, legal. Tiago de Luca. Não conhece? Não conhecia, não conhecia. Ele é do Sul, é do Rio Grande do Sul. Tem Oh, um trabalho muito legal. Procura que tu vai gostar muito. Tiago de Luca. Eu conheci ele através da Karine Telles, conhece? também não. Do Karine Telles é Som na Caixa e Vivências Musicais. Não, não conheço. Ela é nordestina, ela é Hum, musicoterapeuta legal, também, só que ela é educadora musical também. Ela tem um trabalho na igreja também, muito legal. Som legal. na Caixa, Vivências Musicais. E aí eu faço parte da comunidade dela também. E aí lá a gente troca muita coisa. E com o Thiago também. Mas olha, o trabalho do Thiago tu vai gostar muito. Deixa eu ver, eu tô. Porque ele não está atuando hoje em sala de aula, assim, mas ele já tem uma vivência em sala de aula. E ele tem muitas composições legais. Nunca ouvi te falar do Trangalha Danças. Não, olha só como é que pode. É. Aí tu procura, tu vai gostar muito. E aí eu faço parte dessas comunidades, a gente aprende muita coisa legal. Claro. Sim. Não, então, Aí Oi? eu não entendi, volta. Não, então, você comentou do Thiago de Luca, eu não conhecia ele, eu conheço muito o Estevão, o pessoal do grupo Tri, Uhum. que é um pessoal que, enfim, nessa pegada, assim, né, produz muito conteúdo bom, Ai, tu vai né? gostar do Thiago, tu vai amar o Thiago, porque ele tanto faz trabalho com os pequeninos quanto para os grandes. Uhum. E aí a Ah, gente tem um grupo de estudos na segunda-feira, não é ah, toda segunda, mas a cada 15 dias. A gente tem um acesso a uma plataforma, a gente paga uma quantiazinha lá, e aí a gente tem um grupo de estudos, e aí a gente troca muita coisa, tem muito professor de bebê, professor de tudo que é jeito. É muito legal, aham. Ah, muito legal, legal. O trabalho dele é muito legal, tu vai gostar muito. muito legal. Muito obrigada, viu, Tainá, por compartilhar tudo isso assim com a gente. Eu digo com a gente porque não só me envolve, né, mas envolve a minha formação, as pessoas que vão passar por mim. Então, com certeza, a tua experiência, a tua trajetória vai contribuir. Então, deixo aqui o meu muito obrigada e com certeza quero te encontrar nas ADEMs da vida aí para a gente continuar trocando figurinhas. Vamos lá. Vamos sim, vamos sim. Com E certeza. aí meu trabalho de mestrado foi com flauta doce, né? Ou seja, não tem nada Eita. a ver com o que eu estou fazendo agora. Na época eu estava dando aula no fundamental, e aí eu tinha também uma vivência com fundamental, e aí foi com flauta doce, mas o meu trabalho, o tema foi criatividade, então Oh, já legal. foi bem, 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 bem diferente, né? Então é isso. Muito bacana. Bora trocar as nossas figurinhas e se ver por aí. Deixa eu só, com certeza.